Amém? Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, 35. Diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ler juntos? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda em Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. Diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ler junto esse também? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Parece a mesma coisa, né? O mesmo texto, né? Mas nós queremos estar ministrando um pouquinho aos jovens, aos irmãos que aqui estão, sobre esse discurso de Jesus, né? Esse discurso de Jesus são discursos bem famosos, né? Ele dá ensinamento aos seus discípulos antes dele partir. E uma das coisas que ele fala dentro de todo esse discurso que me chamou a atenção é essa frase de Jesus, que ele diz assim: vai passar, passarão, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras vão permanecer. As minhas palavras, eu estou dando meu próprio testemunho, que são confiáveis. São confiáveis. Vocês podem ficar seguros naquilo que eu estou dizendo. Vai passar tudo, mas o que eu estou conversando com vocês, essas minhas palavras, vocês podem ter firme segurança que elas vão se cumprir e elas não vão passar. Do que Jesus está tratando aqui? Se a gente olhar um pouquinho antes, nós vamos entender que Jesus, ele está falando da sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus neste mundo foi, na verdade, a sua encarnação, né? Jesus veio, é enviado de Deus, foi encarnado, viveu como nós, recebeu a nossa natureza humana, ensinou sobre o reino de Deus, chamou os seus discípulos, treinou os seus discípulos, deu a eles o Espírito Santo, e depois disso ele sobe ao céu e promete enviar o Espírito Santo como pessoa, para estar junto com os discípulos, todo o tempo que nós existimos como igreja na face da terra. Mas aqui nesse caso, Jesus ele está falando do seu retorno, da sua vinda. Quando Jesus sobe aos céus, há um testemunho dos anjos que diz: esse mesmo Jesus que vocês viram agora subir, deste mesmo modo, ele vai voltar. Há um testemunho ali, e a igreja primitiva, ela começou a viver a partir daquele momento, na esperança iminente da volta de Jesus. A volta de Jesus para eles não era algo que eles iam esperar muito tempo. Não. A cada dia eles estavam prontos, preparados, porque eles tinham no coração a esperança. A qualquer momento, Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor vai voltar. Mas Jesus ele deixou algumas dicas que nos mostra que também algumas coisas deveriam de acontecer antes disso. Em primeiro lugar, era o evangelho ser pregado em todas as nações. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações.
Então a igreja primitiva, com isso, desenvolveu uma consciência missionária. Uma consciência de acelerar a volta de Jesus, os acontecimentos escatológicos que depois advém da volta de Jesus. Então a igreja começou a viver em uma dinâmica de vida em que nada era mais importante para eles do que a volta de Jesus, mas além disso, trabalhar de tal forma no anúncio do Evangelho, de que eles apressassem a volta do Messias. Eles viviam nesse comprometimento. Mas nesse texto que nós lemos, eu creio que os ouvidos do discípulo acharam algo muito estranho. Primeiro, Jesus aqui ainda não havia morrido. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus começa a dar ensinamentos aos discípulos e dizendo que ele ia para um lugar, né? Eu vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus começa a falar de coisas muito estranhas para aqueles discípulos. Por quê, querido? Porque eles foram chamados para uma nova esperança na vida deles. Eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Eles deixaram o seu dia a dia, eles deixaram a rotina da vida deles e falaram assim: vamos seguir a Jesus de Nazaré, esse mestre que está se estabelecendo aqui na Galileia. Eles deixaram, e muitos deles eram bem jovens, né? Tinham tudo na vida pela frente. Tinha um futuro pela frente, quem sabe ali na companhia de pesca, pescando por ali, né? Ou quem sabe planejando um futuro de outra maneira. E muitos deles jovens aceitaram aquele chamado. E agora eles entram dentro de uma visão. Uma visão que alguém começou a anunciar no deserto e batizar gente. E esse homem era estranho para eles também. Um homem que vivia vestindo peles e comia gafanhotos. Ele começa com esse assunto, começa com esse papo. E alguns dos discípulos de Jesus já haviam acompanhado ele também. Mas agora ele apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de Jesus começam a seguir ele. E os milagres começam a acontecer. Os ensinamentos começam a vir. Eles começam a viver uma fase muito boa na primeira fase do ministério terreno de Jesus. Uma fase muito legal. Eles estão vendo os coxos, né, andando, os cegos vendo, os surdos ouvindo, as multidões vindo, os demônios se manifestando e sendo expulsos. Eles começam a viver aquele momento assim muito legal. E agora para onde vamos? Vamos para Betsaida, e daqui vamos para onde? Vamos para Corazim, vamos um pouco mais além, vamos para Samaria, vamos atravessar Samaria, vamos na Judéia. E começaram a viver aquele tempo, né, assim de grande auge do ministério de Jesus. E começaram a ver naquilo dali a esperança para um futuro para eles. E agora, Jesus inicia a segunda fase do seu ministério e começa a exigir posição no discipulado. E ele começa a falar sobre negação. Ele fala: aquele que quer ser meu discípulo tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz e seguir. O discurso de Jesus começa a mudar. E agora ele não está só apresentando o reino de Deus. Ele está não só ensinando como viver no reino de Deus, mas ele está falando das exigências de viver no reino de Deus. O ser discípulo. E eles topam mais aquela fase. Senhor, todos te deixaram. Todos te deixaram. Agora não tem mais multidão, ninguém aplaudindo. Aquele momento legal do auge do ministério se foi. E agora, Senhor, só está nós, todos foram. E Jesus vira para ele: vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? Aí um deles vira para Jesus e fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? E eles topam então ir com Jesus até a cruz. E um dos discípulos fala: Senhor, eu estou pronto a morrer por ti, a morrer com o Senhor.
Mas antes eles têm uma relutância dessa nova fase e falam: Senhor, jamais, não vá lá para que te mate, nós não queremos que o Senhor morra. E recebe uma repreensão, né? Expulsando a influência do diabo na cabeça dele. Mas depois ele fala: Senhor, eu estou pronto contigo para morrer. E Jesus começa a falar desse momento difícil do ministério dele. E Jesus fala assim: olha, o pastor vai ser caçado e as ovelhas vão ser espalhadas. E Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar. Aquele momento era um momento difícil e ele começa agora com esse discurso: olha, eu vou para o Pai, vou voltar para o Pai, eu vou entregar a minha vida. Ele começa com algumas coisas estranhas. Quem sabe muitos deles olharam para trás e falaram: puxa vida, que saudade daquele tempo do Mar da Galileia. E agora nós estamos indo para a Judéia, concentrando o ministério lá. E agora todo dia é uma briga com os líderes do templo. Todo dia é uma discussão com o fariseu. Todo dia é os fariseus tentando matar nosso mestre e tentando caçar nós. Agora ficou difícil o ministério. Está difícil de caminhar desse jeito. E Jesus começa a falar: olha, eu vou. Vão me entregar, vão me matar, o Filho do Homem vai ser punido pelos homens, vai acontecer isso com ele. E ele começa a falar: eu vou. Mas depois ele traz um pouco de esperança para os discípulos e fala assim: eu vou preparar para vocês também lugar. Eu vou preparar lugar para vocês, sabe por quê? Eu sou o primeiro, mas muitos de vocês vão entregar a cabeça. Muitos de vocês vão ser levados diante das autoridades, vão ser presos, vão matar vocês. Eu vou primeiro para preparar a chegada de vocês lá. Muitos deles se assustam, né? Ficam assustados. Mas o que é isso que está acontecendo? Né? Que discurso é esse? Mas Jesus falou para aqueles discípulos: antes de tudo isso acontecer, a minha igreja vai ser cuidada por vocês. A minha igreja vai ter o meu espírito, a minha igreja é edificada sobre mim, mas vocês vão fazer a minha obra, vão levar o evangelho, vão ensinar pessoas. E para a minha igreja eu tenho uma promessa maior ainda: eu vou voltar e vou arrebatar a minha igreja. Eu vou voltar e vou levar todos que me pertencem. Eu vou levar para estar comigo. E Jesus faz esse discurso, e para ratificar a sua promessa, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pedro, ele fala algo muito interessante em uma das suas epístolas, que havia algumas pessoas dentro da igreja que começaram a questionar sobre a volta de Jesus. E começaram a falar: mas olha, o meu avô foi crente esperando que Jesus voltasse. O meu pai viveu a vida inteira como crente esperando Jesus voltar. E agora eu já estou 10, 20 anos na igreja e Jesus ainda não voltou. E muitos começaram a zombar dessa esperança da vinda de Jesus. E Pedro fala assim: olha, o Senhor, por mais que vocês pensem que está tardando, o Senhor não vai falhar com a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele está esperando que muitos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, mas a volta do Senhor acontecerá, porque um só dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um só dia. Ele está esperando o arrependimento, e que a obra missionária chegasse também em muitos lugares, levaria um tempo. E agora nós estamos, irmãos, no momento mais profético da face da terra. Se naquele tempo os discípulos esperavam a qualquer momento, de forma iminente, a volta de Jesus, eu te pergunto: como seu coração reage a essa esperança? Como seu coração jovem está reagindo a essa esperança? O mundo, por um lado, está horrível. Por um lado, está ficando cada vez mais difícil viver neste mundo. Mas, por outro lado, está acontecendo muita coisa legal para nos prender aqui também. Muitas atrações, né? A cultura do
do consumismo, que nos apresenta cada dia coisas novas, e fica enchendo os nossos olhos, né, fazendo com que a gente entra dentro desse contexto, e às vezes nos tira do coração e da mente a realidade da iminência da volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, não é uma utopia. A volta de Jesus não é um conceito cristão, uma mitologia cristã. A volta de Jesus é uma realidade que nós vamos viver. É uma realidade que nenhum de nós podemos fugir dela. Ela é real, ela é visível, ela é palpável. E se você é fiel a Cristo, você verá essa primeira fase da volta de Jesus, porque você vai encontrar com Ele nas nuvens. Mas o mundo que nós vivemos quer tirar a nossa atenção dessa realidade. O mundo que nós vivemos é um mundo que passa. Ele está passando. E passa cada dia mais veloz. Cada dia que passa as coisas se tornam cada vez mais obsoletas. A tecnologia avança de uma maneira extraordinária. Tu pensa que tu tem uma coisa nova, já no outro dia está ultrapassado. E aí o consumismo te vai mexendo contigo para você, não, eu preciso ter isso para fazer sentido para a minha vida. Eu preciso conseguir aquilo para eu ser feliz. Eu tenho que ter aquilo dali, alcançar aquilo dali, porque o meu amigo já conseguiu e me falaram que a velocidade é assim, ou me falaram que o design é desse jeito. E aí nós ficamos envolvidos na realidade do contexto deste mundo e nós esquecemos que a volta de Jesus é iminente. Paulo nos dá um conselho em Romanos capítulo 12, que ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, quem entende que esse momento que nós estamos vivendo é um momento profético crucial para uma decisão no mundo. E eu creio piamente, irmãos, que a volta de Jesus é muito mais iminente do que nós imaginamos, jovens. Esses dias estava observando, hoje à noite, quem conseguir sair daqui ainda pegar um pedaço, e tem acesso à Globo News, vai passar uma reportagem de uma jornalista que aceitou, ela foi recrutada pelo Estado Islâmico, o ISIS, e ela se infiltrou e fez uma matéria. Hoje vai passar na Globo News. Se você conseguir sair daqui e conseguir assistir essa reportagem, você vai ver alguma coisa ali muito interessante. Mas hoje eu fiquei pensando, olhando, observando esses dias, algumas notícias. Os jovens europeus, né? Países de primeiro mundo, onde as pessoas têm situações resolvidas que talvez nosso país vai levar anos e anos para se resolver, mas pessoas bem-sucedidas se alistando na luta para decapitar pessoas, para queimar pessoas, e não qualquer pessoas, os cristãos. O alvo maior deles é eliminar qualquer influência contrária ao Islã. E a maior parte dessas pessoas nessa área de ação do ISIS são cristãos. Eu estava vendo uma reportagem de que a pessoa é punida publicamente com 25 chibatadas, com pontas de ossos, em praça pública, se não ir na mesquita na hora da oração. O islamismo, estão invadindo o mundo. O islamismo tem invadido o mundo. Os muçulmanos têm invadido o mundo. O Brasil tem muitos muçulmanos. No Brasil existem várias mesquitas se estabelecendo. Tomaram a Europa. Nos Estados Unidos, nos países os países de vários continentes estão cada vez mais cheios de muçulmanos. Mas nós vamos matar os muçulmanos? Vamos pedir para Jesus exterminar com eles?
Vamos pedir para Jesus mandar fogo do céu e queimar eles? Né? Vamos orar igual o Tiago, João. Senhor, quer que a gente pede fogo do céu para queimar aquele pessoal lá que não quis ouvir a tua palavra? Né? Já pensou, pastor Paulo? A gente fazer essa oração? Senhor, eles estão matando nossos irmãos. Vamos mandar fogo do céu, Senhor, e queimar essa corja, né? Vamos queimar essa turma aí. Queridos, não é assim que nós devemos pensar. Se isso está acontecendo, Jesus está dizendo para nós assim: olha, é tempo de nós, jovens, também se levantar pela causa da salvação. Se muitos jovens estão se alistando e se levantando em prol da causa da perdição, da morte, é tempo da gente se levantar hoje em prol da salvação das pessoas. Eles entregam a vida por completo, eles vivem o dia inteiro em prol da religião, eles matam em nome de Deus, em nome de Alá. E você, o que tem feito por amor a Cristo? O que você tem feito pela causa do Evangelho? Será que tem sido difícil para você, muitas vezes, renunciar a alguma coisa para poder servir a Deus? Será que tem sido difícil para você renunciar, quem sabe, um dia do namoro, porque tem um ensaio extra? Será que tem sido difícil para você renunciar, sei lá, algumas coisas supérfluas, para você poder servir a Cristo? Jovens estão dando a vida pela causa da morte e do reino das trevas. E nós temos o evangelho da vida eterna. E o que nós estamos fazendo em prol da vida que há em Cristo? Jesus disse uma coisa: passarão os céus e a terra. As coisas estão realmente passando. Olha ao seu redor, perceba como as coisas estão passando, como um rio que corre velozmente, como um Jordão que corre de maneira veloz. As coisas estão passando, o seu tempo está passando, a sua vida está passando. Como é que é o nome do irmão mesmo? Irmão Lima? Lima, por favor, o senhor pode se colocar de pé só um instante? Isso. Mas qual a idade do senhor? 70 completou. Deixa eu ver aqui. Um jovenzinho ali. Vamos pegar quem? Deixa eu ver. Um jovenzinho. Quem é esse daí que se apontou em cima aí? Isso, pode ficar de pé aí. Esse daí é o, mesmo esqueci o nome dele, é o Rafa. Nós temos o Rafa, né, iniciando a juventude, e nós temos o Lima aqui iniciando a juventude. Eu não vou não vou prejudicar o senhor, tá bom? Mas, irmãos, ontem mesmo, o senhor não se sentia como aquele menino? Demorou muito a vida passar? Foi tão rápido? Se o senhor pudesse voltar atrás, o que o senhor faria? Muito tempo antes, bem antes de ser iniciado os passos de Deus. Muito antes, né, teria servido a Jesus. E demorou passar a vida? Uma das coisas para nós jovens é pensar que a vida demora. É achar que as coisas não estão acontecendo no tempo que eu queria, né? Quando a gente é jovem, fala assim: eu já quero ter tantos anos. Eu quero ter tal idade. Eu quero ter isso. Mas a vida passa muito rápido. O contexto social no qual nós vivemos também passa muito rápido. Passa rápido demais. E nós temos ainda hoje, na nossa conjuntura social, algo que eu vejo talvez por um lado como uma maldição e por um outro lado como uma bênção. É que quanto mais a velocidade das coisas aumenta, o esquecimento do homem também é rápido. Ontem mesmo a mídia estava falando dos países da África que estavam infestados de ebola. Será que parou gente de morrer com esse vírus na África? Mas ninguém fala mais nada. Ontem mesmo estávamos falando de situações difíceis. Hoje nós estamos falando do problema dos caminhoneiros no Brasil, né? Eu estava vendo até mesmo aquela frase ali, e eu estava pensando no hino que nós cantávamos muito tempo atrás. Quem ainda é antiga aí
Eu vou abrir a mala aqui agora e vocês vão lembrar, né? Como é que cantava? O mercado está vazio. É verdade, hoje eu estive lá e entre rios procurando comida, quase não achei, né? O mercado está vazio, né? Hoje é o problema, só abrindo um parênteses, no problema que nós estamos enfrentando hoje, no nosso país. Situação difícil, crise governamental, política, mas daqui a pouco já esquecemos de tudo isso. A maldição nisso tudo é que muitas vezes nós como igreja também esquecemos da promessa de Jesus. Vivemos a nossa vida como se Jesus não voltasse. Como se Jesus não fosse voltar. E dormimos sossegado, vendo amigos e parentes indo para o inferno, e nós não tomamos nenhuma posição. E saber que a volta de Jesus é uma bênção para nós, mas é o fechar da porta da graça para outras vidas. A cruz para nós é o símbolo da salvação, mas para muitos é o símbolo que os condenará à eternidade sem Deus. E Jesus conta comigo e contigo, para que nós possamos levar esse evangelho. Levar esse evangelho, enquanto a vida passa, enquanto o céu passa, enquanto a terra passa, a palavra de Jesus permanece a mesma, e ela é a esperança de salvação para a nossa geração. Ela é a esperança da salvação para a nossa geração, para os nossos jovens hoje. A nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é tamanha, sem medida. É tempo de corrermos. É tempo da gente poder se envolver no projeto da vida eterna, que é Jesus de Nazaré. É tempo de você se envolver, se enganjar no projeto da vida eterna, que é Jesus de Nazaré. Quem crê nele não será condenado. Quem crê nele encontrará a vida eterna. E você tem essa esperança na sua vida, você tem essa esperança no seu coração, você vive essa esperança. Deus reservou um lugar para você celebrar essa esperança, que é este momento aqui. Mas eu te pergunto, e os jovens que estão sendo recrutados para matar vidas? E os jovens que são aliciados pelo ramo da prostituição infantil nesse país? E os jovens que estão envolvidos na Cracolândia, homens, mulheres, crianças, desse tamanho, lá na Cracolândia. Vamos resolver todos os problemas do mundo? Não, não vamos resolver. Mas se Jesus te usar para o resgate de uma só vida, a Bíblia diz que cobra uma multidão de pecado, e uma alma salva, ela vale mais que o mundo todo pesado em ouro. Há valor para Deus o seu esforço para alcançar uma vida. Se cada crente colocar um propósito no coração, de no ano, alcançar um amigo para Jesus. Um amigo para Jesus. Todos os jovens, por favor, vamos ficar de pé assim, ó, todos os jovens. Vamos lá, fazer um exercício aí. Né? Quem é bom de proporção aí, mais ou menos quantos jovens nós temos aqui? Quem é rápido aí no cálculo? Uns 20? Eu acho que tem mais de 20, hein? 25? Eu acho que tem uns 30, porque vocês não estão contando os jovens daqui da frente. Imagina você ter 300... Poder sentar, irmão, só para incomodar mesmo um pouquinho, para se levantar um pouco. Mas imagina se você coloca um propósito no teu coração. Falar, Deus, muitos jovens estão morrendo sem Jesus, e muitos entregando a vida para ser efetivos, ser eficazes, para matar. E eu tenho a palavra da vida. Eu quero, Senhor, neste ano, pedir que o Senhor Espírito Santo me capacite e me torne efetivo, e que a minha evangelização seja eficaz. Eu quero trazer uma pessoa a Jesus. Uma só pessoa a Jesus. Se comprometer com a vida.
com o projeto de Deus, a salvação da humanidade, um por um, quanto nós teríamos, irmãos? 60. No outro ano, você transmitindo essa visão para o outro jovem que chegou, já não são 60. No outro ano, aquilo multiplica, vai para 120. Entendeu, irmãos? É uma questão de você multiplicar. Um chama o outro vai chamando o outro, e quando vê, nós estamos trabalhando no projeto da vida de Deus, e aí nós podemos impactar este mundo. O que eu quero pedir para vocês nessa noite, diante de tudo isso que nós falamos, viva como se Jesus voltasse agora, mas tenha no seu coração a urgência de acelerar também a volta de Jesus, espalhando o evangelho da salvação. Se houver esse comprometimento, essa urgência no nosso coração, Jesus, Ele vai olhar e vai dizer, é tempo de eu tirar a minha igreja. Mas também Jesus vai olhar, hoje ainda é tempo de salvação. Ainda é tempo de salvação. É tempo de Jesus salvar. E Ele tem poder para salvar, né? As palavras de Jesus, irmãos, se cumprem a cada dia, a cada momento. E eu gostaria que o nosso coração nessa noite, ele fosse tomado por essa urgência. Fosse tomado por esse sentimento. E olhasse para a realidade ao nosso redor. E tomasse uma posição diante de Deus. Uma posição diante de Jesus. Se comprometer com Jesus. E falar, Jesus, enquanto um lá se comprometeu a cortar a cabeça de um, eu quero me comprometer pela salvação do meu amigo que trabalha comigo. Eu quero me comprometer com a salvação da minha esposa que ainda não é crente, do meu marido que ainda não é crente. Eu quero me comprometer com meu amigo de faculdade, com meu amigo de colégio. Eu quero me comprometer com a salvação. Enquanto os outros jovens estão se comprometendo com a morte, eu quero me comprometer com a salvação. Que você possa esperar Jesus voltar a qualquer momento, mas o seu coração ser também urgente a necessidade de alcançar uma vida para Jesus. Uma vida apenas, se Jesus te dá, vai ser uma grande bênção. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa palavra de Jesus não passará se você for o instrumento dele. Amém? Coloque a mão de pé. Esse Deus, ele tem poder para salvar.